Bom dia, gente querida, de paz e bem. Mais uma vez, um bom e abençoado domingo para todos, todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Pois é, mais um domingo, mais um momento da gente se encontrar nessa roda de conversa, como eu sempre gosto de dizer. E, ultimamente, a gente tem dado um tempo, né? Na meditação do Evangelho do dia e trazido alguns temas, algumas coisas que eu acredito que sejam relevantes. São reflexões, ideias que me perpassam e que eu acredito que são importantes de serem compartilhadas. Temas que eu acredito que podem nos ajudar a olhar o mundo de uma maneira mais crítica e, nesse sentido, ajudar, né, na nossa existência, na nossa caminhada. Bem, hoje eu gostaria de trazer um tema que eu acredito que seja importante a gente tratar, porque passa por uma determinada visão, né, do olhar sobre a realidade, que é o tema da complexidade, ou melhor, das complexidades da vida e do universo. Mas antes eu gostaria de lembrar a vocês, para vocês não se esquecerem e nem eu. Curtam, compartilhem, né, este vídeo em suas redes sociais. Isso ajuda demais na divulgação do canal Paz e Bem. Vamos compartilhar também com outras pessoas esses temas, essas reflexões. Se inscreva no canal Paz e Bem se você não for inscrito ou inscrita. E se você quiser e você puder nos ajudar, faça sua assinatura solidária. Com isso você colabora uma pequena quantia à manutenção do canal, né? Como eu sempre digo, nós não temos membresia, não temos membras. Então, uma forma de vocês nos ajudarem é fazendo assinatura solidária. Reverendo, está muito difícil a minha vida, o dinheiro está curto. Então, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe. Se inscreva, isso também é forma de ajudar. Né? Tá bem? Muito bem, gente querida. Pois é, hoje eu vou falar sobre complexidade ou complexidades da vida, do universo. Por que eu gostaria de trazer essa reflexão? Né? Porque eu acredito que parte, não é, da lógica literalista, da leitura fundamentalista dos textos sagrados, particularmente a Bíblia, não é? Se deve a uma simplificação do olhar sobre o texto e sobre o contexto da vida e do universo. É muito perceptível nas pessoas né, que veem a leitura, se a gente, né, para um instante para escutar as razões ou a percepção da leitura fundamentalista, literalista dos textos sagrados, particularmente da Bíblia, se deve a uma simplificação. E essa simplificação serve, eu acredito, a uma tentativa de criar, não é, uma situação que possa acomodar as minhas ideias. E que eu possa, a partir daí, me sentir
seguro, segura. À medida que a gente cristaliza uma ideia e a dogmatiza, torna dogma, há visivelmente uma diminuição da tensão psicológica que a condição crítica nos coloca. Dizendo com outras palavras, né, para não ficar, não filosofei, sei lá, né, a filosofar aqui sobre o argumento. A vida é complexa e eu uso de uma expressão que ela é auto-irônica. Ela é complexa graças a Deus. Porque se dependesse de algumas, a vida seria muito simplificada. Isso perpassa tudo, particularmente a moral sexual. Não é? Diante de uma situação, né, por conta do legado patriarcal, machista, né, misógino, que carrega essa questão da longa duração, né, na história, as ideias, é comum que diante da percepção da complexidade, da diversidade, a gente, ou melhor, algumas pessoas busquem, né, uma acomodação dessas ideias, ou das suas ideias, a esta realidade. Uma forma, inclusive, de autodefesa. Perceber que o mundo é complexo nos coloca diante de perguntas, nos coloca em xeque a exatamente isso que a sociedade patriarcal, machista e misógina, por exemplo, delega enquanto, né, legado e tradição histórica a nós. E aí também entra a questão do racismo. Em vez das pessoas se abrirem à dúvida, sabendo que essa dúvida, né, é uma crise, né, ou seja, em vez de eu me abrir a uma pergunta, a um questionamento, em que as minhas certezas, né, os pontos de referência dessa minha formação, dessa sociedade, não dá mais conta, eu faço por onde me apegar a determinadas ideias e solidificá-las. E solidificar quer dizer cristalizar, dogmatizar e dizer, é assim. Dessa forma, as pessoas buscam, essas pessoas fundamentalistas, literalistas, dos textos sagrados, particularmente da Bíblia, elas buscam um conforto. Porque viver em questionamento é angustiante. E a gente precisa reconhecer isso, né? A consciência de classe, por exemplo, né, ela nos coloca diretamente em xeque. Então, é mais tranquilizador achar que a pobreza ou a miséria, né, é uma vontade divina. Apesar de que, na realidade, a própria vida nos coloca em xeque essa visão. É mais confortante para algumas pessoas dizer, por exemplo, que homens, mulheres em um relacionamento heteronormativo, porque o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô é assim. Então, como isso, assim também a tradição é algo confortável, né?
é algo que nos dá uma tranquilidade para que eu não me sinta interpelido ou incomodado ou incomodada pela percepção real de que o mundo é muito mais complexo do que relações heteronormativas que existem, mas que também, nesse mesmo universo, há uma pluralidade de possibilidades de relação entre pessoas. Para alguns, colocar preto e branco, né, como cores e não levar em conta os matizes do degradê do cinza, ou colocar, não é, o cordão encarnado, o cordão azul, num grande pastoril, sabendo que existe um matiz de cores no espectro da luz, é muito mais reconfortante. Porque isso, na verdade, as interroga e coloca as suas certezas, frágeis certezas, em xeque. Daí eu acredito que o choque de realidade é algo fundamental e necessário para uma espiritualidade honesta, sincera e verdadeira. Falo, inclusive, a partir da minha caminhada, né? Em determinado momento da minha vida, da minha juventude, as coisas eram muito através da leitura, da reflexão de determinados autores e determinados livros, o mundo havia criado coordenadas muito duras, muito perfeitas, muito delimitadas, uma espécie de racionalismo reducionista, que hoje eu acredito reducionista, mas que em determinado momento da minha vida matizavam o meu caminho. São as verdades da fé, as doutrinas, não é? Da dogmática que... Mas a vida, como eu gosto de dizer, é sempre plural. O mundo é diverso, graças a Deus. Porque, como bem diz o arcebispo anglicano, né, da África do Sul, saudoso Desmond Tutu, o mundo, o Deus, né, não é cristão. Porque o mundo é sempre muito mais e muito mais vasto do que essa compreensão da vida. E nesse sentido, a gente precisa compreender que, assim como Deus não é cristão, no título do livro, não é? Graças a Deus, o mundo é complexo, a vida é complexa, o mundo é plural, diverso. E quando eu digo complexo, eu não digo complicado, não. O mundo é extremamente simples, como o amor. O mundo é extremamente simples. A gente que complica. E quando eu digo a gente complica, é quando a gente reduz o mundo às nossas categorias ou aquilo que as nossas ideias, e achando que o mundo tem que obedecer a essas ideias, ou as determinações de um texto situado no tempo e no espaço, que, como qualquer texto, não é, carrega, não é, algumas coisas que são caras e preciosas, mas que precisa, e eu digo com muita tranquilidade, precisa ser contextualizado no tempo, no espaço, na cultura. Então, é nesse sentido que eu gostaria que a gente
se abrisse a possibilidade da vida. Sabendo que quando a gente restringe o mundo e a percepção do mundo, a gente empobrece, inclusive a ação do Espírito de Deus, do criando divino. Sim, a criação ainda está acontecendo diante dos nossos olhos. O universo está se expandindo. Nossa cabeça também deveria. Então, por uma questão por entre a má fé, né? E também a ignorância, algumas pessoas restringem essa percepção de mundo e encontra, né, diante de um mundo que nos abre a perplexidade e a interrogação e ao questionamento, que pode nos ajudar a levantar mais além ou nos levar mais além, antes faz com que esse mundo fique muito, muito mais pobre, mais frágil. E mais do que isso, visões assim, mais do que empobrecer a visão do próprio mundo e a percepção da ação de Deus nele, mata, extermina, condena. Sim, condena. E com isso, vai de encontro a mensagem salvífica que o próprio livro sagrado, particularmente o Novo Testamento, o Segundo Testamento, coloca. São questões que eu coloco. São pontos de vista que eu apresento. No sentido de que a gente possa, coletivamente, ampliar a nossa visão do mundo, se abrindo para além da dogmática, né? Ou o apelo a uma instância a quem foi delegado historicamente a algumas pessoas a capacidade de, né, determinar certos e errados na visão mesma, né, da percepção desse livro sagrado, lê-se Bíblia, mas também outros, a gente possa se abrir à possibilidade de que sim, esse livro sagrado, assim como outros livros, foram uma visão muito pacífica. Foi escrita por pessoas humanas, situadas no tempo, no espaço, em determinada cultura. E que, no seu texto, por mais inspirado que tenha sido, carrega as marcas do escriba, carrega as marcas, né, do texto, a partir do contexto em que essa pessoa viveu. Os limites não são do espírito, porque o espírito é plural, diverso. Os limites são sempre nossos. E a gente, eu falo aqui, né, particularmente os fundamentalistas, os literalistas, colocam limites. Né, e dizem, olha, o mundo é assim, dessa forma quadradinho, e vocês têm que obedecer. Saindo do quadrado é pecado, danação, inferno eterno. E aí sempre tem o medo, né? Sempre tem o medo. Pois bem, era isso que eu gostaria de, sem querer esgotar o assunto, mas colocando, como eu sempre coloco, perguntas. Perguntas, questionamentos, para que a gente perceba que
graças a Deus, o mundo é complexo. A gente que complica. Deixo aqui o convite para as 21 horas a gente participar da oração fim do dia. Todos e todas mais convidados, convidadas. E deixar aqui a paz em Deus através da bênção. Recebam todos e todas, sem exceção, a bênção de Deus. O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos, a tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Um bom domingo, uma abençoada semana e a gente se vê no próximo domingo, se Deus quiser. Paz e bem.